Olá, tudo bem? Hoje é dia 19 de junho de 2025, é feriado, né? Corpus Christi. Eu brinco dizendo que Corpus Christi é o único feriado honesto, porque ele sempre acontece no mesmo dia da semana em todos os anos, que é quinta-feira. Mas isso por conta do próprio feriado, né? A comemoração de Corpus Christi é na quinta-feira por motivos religiosos. É quinta-feira, né? O dia da última ceia. Então passa a ser também a quinta-feira de sempre. E eu queria conversar hoje sobre o meu primeiro livro, né? A ideia desse podcast, Leitura do Mundo, tem muito a ver com a minha trajetória como leitor, como crítico literário, como estudioso da literatura, como professor. E o meu primeiro livro, publicado em 1996, esse primeiro livro se chamava Ler, Pensar e Escrever. No ano que vem ele vai fazer 30 anos de existência. E esse livro, Ler, Pensar e Escrever, que chegou à quinta edição, revista ampliada e atualizada, esse livro uh, trabalha com essas três dimensões: ler, pensar e escrever. E sempre é interessante notar, no título, né, eu sempre destaco essa curiosidade, porque realmente, sem eu querer, eu criei uma espécie de dois pré-requisitos para a produção escrita. Ler tem uma sílaba só, é um monossílabo. Pensar, duas sílabas, é um dissílabo. E escrever, tem três sílabas. Essas três palavras conduzem a uma espécie de plenitude da formação e da comunicação. Eu preciso ler, mas eu preciso também pensar, e aí sim eu posso escrever. Quem trabalha com texto escrito, né, não precisa recorrer à inteligência artificial para delegar a sua criatividade, sabe que a escrita é um processo também, em boa parte, inconsciente, porque, na verdade, nós vamos buscar, né, sabe-se lá onde, nas profundezas da nossa própria identidade, palavras e frases, construções, textos, livros que de algum modo foram nascendo e foram se formando à medida que nós íamos lendo, refletindo, pensando, conversando, discutindo, e esses livros, esses futuros livros da nossa própria autoria, foram sendo gestados de maneira silenciosa, é, sabe-se lá onde, né? Em que lugar da nossa consciência, da nossa inconsciência, e finalmente vem à luz no verdadeiro parto, né? A palavra editar, né, quando a gente fala de editora, a editora vai editar um livro, editar, na sua etimologia, tem a ver com parir, com trazer à luz aquele ser, aquele livro que estava escondido dentro de um ser humano. Por isso que livros produzidos por máquinas, sem a participação humana, não são livros, na verdade. São produtos técnicos sem alma, sem o calor da vida, que podem ser eficientes, numa certa medida, porém não são comunicação humana. Não há ali o elemento humano, por mais que nós queiramos nos enganar. Ler, pensar e escrever tem a ver, claro, com educação, não apenas com a alfabetização, mas com o letramento. Nós sabemos que a Magda Soares foi uma das teóricas brasileiras que mais trabalhou com essa questão. Não basta ensinar o código alfabético, não basta reconhecer o texto, é preciso que esse texto faça sentido para a pessoa, faça sentido para essa pessoa que está inserida numa sociedade, que tem, né, ou é contagiada por valores, por ideias, por comportamentos, por condutas, né, de modo que a leitura não é apenas saber o que está ali escrito, mas
entender o sentido daquilo e outorgar um sentido para aquilo. Então a leitura, esse é o primeiro capítulo do livro, Ler, Pensar, Escrever. A leitura tem essa condição de uma leitura que já é em si mesma uma reflexão, né? Não é à toa também que, etimologicamente falando, inteligência venha da expressão intus legere. Legere em latim é ler. Intus pode ser dentro, entre, né, nas entranhas de um texto ou de uma realidade. Por isso que leitura do mundo também é uma expressão válida na medida em que a leitura é uma percepção, né, uma busca dentro de uma realidade que pode ser o texto, mas pode ser uma pessoa, pode ser uma paisagem, pode ser uma obra de arte em que não há nenhuma palavra envolvida. A leitura, portanto, é algo que nós aprendemos a fazer, mas também temos que desenvolver como aprendizado, como esforço pessoal ao longo da vida, né? E não só no sentido quantitativo, ler muito para ter muito vocabulário, para ter muito repertório, não apenas nisso, né? No aspecto quantitativo nós temos que crescer, mas, sobretudo, crescer na capacidade de ler as entrelinhas dos textos e as entrelinhas da vida. Guimarães Rosa dizia isso brilhantemente, que existem os analfabetos para as entrelinhas. Não basta a pessoa ter livros ou ter lido determinados livros, mas é preciso que faça esse esforço, esse movimento de aprofundamento para encontrar naquilo que está lendo algo que tenha sentido, algo que faça sentido, né? Eu faço uma comparação num dado momento do livro entre leitura e alimentação. Então, se vocês me permitem, eu vou ler, porque é um momento do livro em que eu consigo dizer exatamente aquilo que estou pensando sobre a leitura. Ler é alimentar-se de maneira variada, com discernimento e bom senso. Deglutir uma feijoada completa em poucos minutos é procurar indigestão, e comer um hot dog à luz de velas, com garfo e faca, é dar muita bola para o que mal se pode chamar de refeição. Um texto jornalístico pode ser lido em diagonal, sobretudo quando o que importa é mordiscar uma informação isolada. Um soneto de amor pode e deve ser saboreado como um doce, com direito a repeteco. Um romance pode ser devorado dias seguidos, pedaço a pedaço, como um belo queijo tamanho família. Um livro de contos pode ser aquele petisco no meio da tarde. A reunião de ensaios do autor consagrado pode ser aquele prato sofisticado que merece um bom vinho e a companhia de um comensal, pelo menos, com quem possamos conversar sobre as características e sabores do prato degustado. Um livro de filosofia ou teologia pode ser aquela refeição de verduras e legumes que fazem tão bem à saúde. Ir à livraria e ler apenas as orelhas dos livros é como quando vamos à feira e, por gentileza do dono da barraca de frutas, experimentamos um gomo da tangerina, uma uva, um pedaço de melancia, amostras que abrem o apetite. A crônica humorística é sorvete gostoso, leia rápido, que já vai derreter. Os versos de cordel são como o delicioso pastel de uma feira popular que se pode comer a caminho de casa em ritmo de passeio. Podemos aproveitar um artigo de uma página, lanche ligeiro, entre almoço e jantar para acalmar o estômago. Livro em outro idioma pode ser proposta bizarra e agrada quem tem paladar afeito a novidades. Memórias e biografias são aquelas receitas antigas guardadas para uma época especial e que merecem a paciência do gourmet. Então é uma brincadeira aqui com alimentação e leitura. E, se você percebeu, quando eu falo aqui da tangerina, já lendo nas entrelinhas e não apenas nas entrelinhas, já percebeu que eu sou carioca, né? Porque os cariocas falam tangerina, os gaúchos falam bergamota, né? Então, em cada lugar. E em São Paulo, mexerica. Então, é a mesma fruta, né? E aí a tangerina me denuncia. Além da leitura, evidentemente, precisamos pensar o que lemos. Não apenas engolir
conteúdo, mas digerir esse conteúdo, alimentar-se profundamente dessa alimentação, extrair desse conteúdo sentido, valor, ideias novas, fazer combinações, né? Eliminar o que não interessa e ficar com o que é proteico, com o que é realmente nutricional, que é vitamínico. E aí, essa reflexão nos dá a condição de, num terceiro momento, escrever. Né? Não porque eu vou copiar aquilo que eu li, mas de algum modo, sim, mimetizando algumas coisas, trazer também a minha própria contribuição como ser criativo. Não deixa de ser também algo similar à fala. Nesse momento em que eu estou falando, eu não estou pensando palavra por palavra naquilo que eu estou dizendo ou vou dizer. Eu trabalho com a fluência da fala. Tem o hábito, tem o costume, tem a experiência, mas tem, sobretudo, vamos dizer, esse patrimônio, ou essa reserva, ou esse acúmulo né, lido e refletido de conteúdos ao longo de 50 anos ou mais, que vem à tona como expressão verbal. Quando nós precisamos pensar em cada palavra, em cada vírgula que estamos escrevendo, nós de alguma maneira perdemos essa fluidez, essa fluência, ou talvez percebamos que ela não exista. E se ela não existe, é preciso obtê-la. Obter essa fluência com leitura, e uma leitura que vai me levar à reflexão. E a reflexão da leitura passa necessariamente pelas perguntas. O ser humano é um ser que busca. É não só Homo sapiens, o homem que sabe, mas é o Homo querens, é o homem que inquire, procura, pergunta. Também na etimologia se fala que perguntar tem a ver com uma palavra do latim popular, do latim vulgar, que era percunctare. E aí embutido está cuncto. Cuncto era um cajado, né, imenso que, por exemplo, os navegadores usavam, né? Estão lá numa balsa e com o cuncto vão sentindo um pouco como está o fundo do rio, se há navegabilidade para a sua barca. Né? Esse cuncto que vai sendo usado para perguntar às águas onde tem fundo, onde o fundo não é tão fundo, onde tem pedras, esse perguntar tem a ver com esse movimento intelectual que me leva também a inquirir da realidade até onde ela vai, o que há por trás, o que há por baixo, o que há na substância das coisas, o que é a substância das coisas, o que está sub as coisas que eu vejo, para entender melhor como funciona, entre aspas, a realidade. E à medida que eu vou refletindo naquilo que eu li, perguntando se aquilo que eu li faz sentido, se é realmente aquilo, se eu posso comparar com outras versões, com outras opiniões, com outras visões daquele mesmo assunto, sobre aquele mesmo tema, eu vou montando o meu sistema pessoal de navegação no mundo. Eu vou montando o meu mapa mental, o meu mapa conceitual, o meu sistema pessoal de convicções, de ideias, a minha filosofia própria, a minha visão de mundo, e com isso também eu vou crescendo como um ser intelectual, que não tem apenas um cérebro, mas tem uma mente, né, que acoplada, ou que acoplada a esse cérebro, recebe os estímulos externos, mas não só os recebe mediante o cérebro, como também trabalha na abstração. Né? A mente cuida do abstrato. Abstrato é aquilo que é extraído do material
aquilo que é extraído da matéria, da realidade dura, das palavras do livro, e ao extrair dali o sentido, ao extrair dali o conceito, o invisível, o âmago, a alma das coisas, né, o essencial das coisas, eu vou trabalhando, né, nesse mundo da mente, nesse mundo do espírito, eu vou trabalhando as ideias e vou também formulando as minhas próprias ideias, a minha própria maneira de ver as coisas, minha leitura do mundo. E então, sim, eu já estou apto, né, a colocar no papel, a expor na tela do computador a, a minha visão com palavras próprias, que são palavras de todos, mas são palavras minhas. O grande momento da criação literária ou da criação intelectual na escrita é quando eu começo a forjar, eu passo a forjar o meu próprio estilo de escrita. Eu vou colher influências, sem dúvida, de autores que eu li, de autores que eu gosto, mas eu vou montando a minha própria maneira de escrever, que tem a ver com a minha maneira de pensar, que tem a ver com a minha maneira de ler. Então, ler, pensar e escrever, né, é uma dinâmica de crescimento que vai se retroalimentando, porque à medida que eu vou escrevendo, também vou comparando o que eu escrevi com novas leituras que vão me fazer pensar talvez de outras maneiras e, portanto, me levar a reformular talvez a minha própria escrita. Esse livro, Ler, Pensar e Escrever, foi publicado em 96, lá para 2007, talvez, teria que ver aqui, 2011, eu acho. Exatamente. Em 2011, eu publiquei em 96. Em 2011, ou seja, 15 anos depois da primeira edição, eu fiz uma revisão e uma atualização e uma ampliação desse livro. E foi uma das experiências mais difíceis, porque tinha sido o primeiro livro, mas o primeiro livro tem muitos problemas, muitas imaturidades, muitas fragilidades que a gente só vai perceber 10 anos depois, como foi o caso. E quando eu pude fazer essa primeira revisão geral, praticamente o livro inteiro foi reformulado. Quase irreconhecível. Quem pegar a primeira edição de 96 e pegar as edições que vieram depois de 2011, não vão reconhecer nem o mesmo livro, nem o mesmo autor. Mas é o mesmo autor transformado. Isso eu digo aqui na edição, no prefácio que eu escrevi para essa nova edição, eu faço essa nota, né? E eu digo isso. O título sugere evolução, ler, pensar e escrever, como se cada etapa avançássemos um passo, transbordássemos um pouco mais. E aí eu digo aqui, este livro, publicado em 1996, após mais de uma década viajando de mãos em mãos, pedia uma revisão profunda, não só do texto, também o autor teria de revisar-se, rever-se corajosamente. Uma revisão desse tipo envolve cortes e trocas, ampliações e atualizações. Quem vive tem o compromisso de evoluir, corrigir-se e melhorar. As páginas que seguem, para continuarem vivas e significativas, destinadas a despertar em nós o leitor, pensador e escritor, requeriam esse esforço, doloroso e prazeroso ao mesmo tempo. E se hoje, em 2025, mais uma década depois, uma década e meia depois dessa edição aqui de 2011, se eu fosse agora reescrever, revisar, certamente aconteceria a mesma coisa. O livro ficaria, para alguns, irreconhecível, porque também eu mudei, também eu aprendi, né, sem perder a minha identidade, sem perder a minha condição de sujeito, de Gabriel Périssé, de autor, de pessoa concreta e real. Ao mesmo tempo, muitas mudanças aconteceram na minha vida, passei um tempo fora de São Paulo, fiz um segundo doutorado, de modo que já não sou a mesma pessoa
exatamente a mesma pessoa que eu parecia ser em 2011. Muito bem, esse livro Ler, Pensar, Escrever pode ser encontrado aí nos sites, né, em alguma livraria, se houver interesse. Esse livro aqui essa aqui é a edição que era da Saraiva em 2011. Não sei agora exatamente como vocês vão encontrar, né? Talvez encontre aquela edição de 96 em algum sebo. De qualquer modo, eu queria apresentar para vocês de maneira um pouco mais detalhada esse projeto, que não só foi o primeiro livro, mas me acompanha como um lema educacional, como um lema de trabalho. Nós precisamos ler, pensar e escrever. Até a próxima.